Salve, senhores, sejam bem-vindos ao canal do professor Tiago Oliveira. A gente vai iniciar uma aula hoje muito interessante, certo? Sobre direito penal militar, né? Previsto aí no estado de vocês. A gente vai bater os pontos muito importantes hoje que vai te ajudar na compreensão e na revisão também. Você que já vem estudando há algum tempo, né? E você que está iniciando agora também vai ter uma compreensão muito boa. A gente vai fazer uma aula didática, uma aula tranquila, né? Que vai ser de grande valor para poder somar na sua aprovação, e a gente vai fazer questões aqui que vai cair bastante aí para vocês. Vamos agora se concentrar, né? Desligar o celularzinho aí, preparar o café, colocar de lado aí, para a gente poder fazer uma aula bem bacana, bem legal. E para isso é essencial que você não desvie sua atenção, beleza? Eu sou o professor Tiago Oliveira e hoje eu vou aqui trazer para vocês a aula de Direito Penal Militar, beleza? Lá no meu curso de Direito Penal Militar eu faço uma divisão, né, entre módulo básico e o módulo avançado, tá bom? Eu vou passar para vocês um pouco de cada para ser uma aula bem interativa e a gente posteriormente já faz a continuação aqui no YouTube, tá bom? Então hoje a gente vai estudar aqui o Direito Penal Militar, tá bom? Como vocês sabem, senhores, o Direito Penal Militar, né, ele é um ramo especializado, né, senhores, ó. O Direito Penal Militar é o ramo especializado, certo, do direito penal, que estabelece regras jurídicas vinculadas à proteção das instituições militares e ao cumprimento de sua destinação constitucional. Beleza? O CPM versa sobre crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra. Tema esse que vai ser abordado bastante nas provas que cobram direito penal militar, porque a gente teve algumas modificações lá no artigo 9º, né, que trata sobre os crimes militares em tempo de paz. A gente tem uma lei aí que trouxe diversas mudanças e que vai ser essencial aí para a sua aprovação. Pessoal, como vocês sabem, direito penal militar, é claro que principalmente, né, ele vai responsabilizar os militares, né, nos crimes militares. Mas a gente tem que fazer a pequena diferenciação, certo? Porque nós temos os militares federais, tá bom? Que são quem? As Forças Armadas, tá bom? Então coloca aí, ó, Forças Armadas, tá bom? E dentro das Forças Armadas, nós temos aqui, ó, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, tá bom? Essas são as forças militares aqui federais, tá bom? Você pode chamar aqui de instituições militares federais, tá bom? Em que nós temos aqui como chefe supremo presidente da República, tá bom? E as instituições militares federais aqui, eles vão ser responsáveis pela defesa interna aí do país. Beleza? Então você tem que fazer essa pequena diferenciação, porque agora nós iremos estudar as forças militares estaduais, tá bom? Vou botar, ó, forças militares estaduais, beleza? Nas forças militares estaduais, nós temos aqui a PM, nós temos a Polícia Militar e nós temos Corpo de Bombeiro Militar. São as forças militares do Estado. Lembrando, senhores, que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, né, são forças auxiliares, tá bom? Forças auxiliares e reserva do Exército, tá bom? Eles são reserva do Exército, beleza? E aqui vocês sabem, né, que quem comanda aqui, pessoal, nesse caso, é o governador do estado, tá bom? Governador do estado. Se aqui nas forças federais, né, nós temos o presidente como chefe, né, que é o chefe do executivo, nós temos aqui o governador, que é o chefe do executivo estadual, bem tranquilo, tá bom? E cada um tem sua destinação constitucional. Aqui, a destinação constitucional da polícia, do corpo de bombeiro, né, a polícia ela tem aqui o dever de fazer o policiamento ostensivo, né, garantir a ordem, né, a ordem pública, e o corpo de bombeiro está atrelado à defesa civil, beleza? Então, muito tranquilo aqui essa situação. Acredito que nessa parte vocês não têm nenhuma dificuldade, tá bom? Vocês
tem nenhuma dificuldade. Então, a destinação, pessoal, das instituições militares são muito importantes, tá bom? Então, é por isso que é essencial que a gente mantenha, né, o bom funcionamento dessas instituições. Por quê? Porque você sabe que se você não tiver uma polícia funcionando, o professor não consegue dar aula, o enfermeiro não consegue ir para o hospital, o médico não consegue também. Então, para que haja ali um equilíbrio entre a sociedade, eu preciso ter o policiamento ostensivo, eu preciso que tudo esteja funcionando bem. Por exemplo, se tem uma greve, isso vai atrapalhar bastante aí o convívio social, a sociedade não anda. Então, é de grande importância, tá bom? Não existe uma sociedade se você não tiver uma regularidade. E todas essas instituições, seja as forças federais e as forças estaduais, ó, as duas aqui, certo? Eu posso pegar aqui as duas, elas são aqui regidas pela hierarquia. Elas são regidas pela hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Todas as forças aqui militares, elas são regidas por meio da hierarquia e da disciplina, tá bom? Disciplina é o acatamento das ordens, né, dos superiores, e a hierarquia, você tem ali um escalonamento hierárquico, tá bom? Nós temos inferiores, nós temos superiores, beleza? Então, ambas são regidas pela hierarquia e a disciplina. Quando você for estudar os crimes aqui, no direito penal militar, você vai ver que se eu tenho um crime, por exemplo, nós temos aqui um crime de homicídio. Homicídio. No Código Penal Comum, qual é o bem jurídico, pessoal, que o homicídio protege? É a vida, tá bom? Aqui, em primeira questão aqui, o crime de homicídio no Código Penal Militar, ele vai, o bem jurídico que ele vai proteger primariamente é a hierarquia e a disciplina. E em segundo plano, a vida, tá bom? Então sempre vai ser hierarquia e disciplina, depois o bem jurídico, vida. Funciona dessa forma. Beleza, meus amigos? Então, até o momento eu acho que vocês não estão tendo dificuldade. Então diferencia aqui, porque nós temos a Justiça Militar da União. Nós temos aqui, ó, Justiça Militar da União, tá bom? E nós temos a Justiça Militar Estadual, tá bom? Então nós temos a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados. Aqui vocês sabem que a Justiça Militar da União vai julgar os militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica. A Justiça Militar dos Estados, tá bom? Vai julgar as polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar. E muito importante, Justiça Militar do Estado, pessoal, não julga civil, não julga civil, tá bom? A Justiça Militar da União sim, a do Estado não julga civil, beleza? Então, ó, as forças, ó, nós estamos aqui na nossa Constituição dando a destinação constitucional das Forças Armadas, ó. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema de quem? Do Presidente da República. E destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, tá bom? Então, essas são as forças militares aí federais. Já as polícias militares, ó, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, coube a execução de atividade de defesa civil. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estadual e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Os membros das polícias militares e corpo de bombeiro militar, instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina, são militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Então veja que tanto as forças militares federais como estaduais têm os mesmos pilares. Quais são os pilares, pessoal? Hierarquia e disciplina. Quem já estudou Estatuto e Código com o professor já domina isso de uma forma bem tranquila. Beleza, meus amigos? Então lembra, disciplina é o fiel acatamento das ordens, né, dos superiores. Ordem legais você tem que cumprir, ordem ilegal não. E a hierarquia é o nível de escalonamento, né? Nós temos aqui, ó, uma pirâmide. Em cima nós temos os oficiais, que são responsáveis pelo comando, né? Eles vão comandar, e aqui nós temos as praças, que vai executar as ordens vindas dos oficiais, beleza? Funciona dessa forma.
a gente tem um nível de escalonamento, beleza? Então, é basicamente isso. Você sabendo isso aqui, pronto, você já vai ter um bom entendimento do nosso direito penal militar, beleza? E claro, saiba que nós temos uma divisão, tá bom? Não confunda lá o Código Penal comum e o Código de Processo Penal comum, tá bom? Que é diferente, Código Penal Militar do Código de Processo Penal Militar. É claro que a gente vai achar crimes que tanto vai ter aqui como aqui, só que a definição vai ser um pouco diferente, mas em tese é o mesmo crime, só que previsto de forma diferente aqui no Código Penal Militar. E nós temos crimes que só estão previstos no Código Penal Militar, que são os crimes puramente militares, né, os crimes militares próprios, tá bom? Os impróprios tanto tem no Código Penal Militar brasileiro como no Código Penal Militar. Beleza, meus amigos? Então, muito tranquilo aqui, beleza? Ó, as instituições militares, as Forças Armadas, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares têm missão nas preservações das liberdades públicas. A elas cabem a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, o policiamento ostensivo preventivo, a preservação da ordem pública e as atividades de defesa civil. Segundo a Constituição, as missões são de preservação das liberdades públicas. As instituições militares federais, as instituições militares estaduais e as instituições militares distritais são baseadas com base na hierarquia e disciplina. Beleza, meus amigos? Então, ó, a regularidade das corporações militares deve ser entendida como condição necessária para que as demais instituições do Estado possam cumprir o seu escopo constitucional. Então, note que se essas forças militares elas tiverem algum problema ali na sua construção, tiverem algum problema no seu funcionamento, as consequências são enormes. Vocês lembram das greves que já ocorreram, pessoal, no estado, de todo o Brasil, inclusive teve recente no Ceará o problema que é quando uma polícia militar entra em greve, né? Então, nós temos uma justiça especial só para os militares, né? Que em tese, se você prestar atenção, ela é uma justiça bem mais rígida, né, do que a justiça comum. Professor, então, por exemplo, o senhor é militar, o senhor sempre vai responder perante a justiça militar, ou seja, todo crime que o senhor cometer vai ser crime militar? Nós vamos ver que nem sempre, tá bom? Você tem que analisar o caso concreto. É aí que vai entrar as questões de provas, tá bom? Então, você tem que ter essa pequena introdução, tá bom? O direito penal militar, pessoal, ele é um ramo especializado, tá bom? Ele é um ramo especializado, cujo corpo de normas se volta à instituição de infrações penais militares com as sanções pertinentes, voltadas a garantir os princípios basilares das Forças Armadas e Forças Auxiliares, constituídos pela hierarquia e disciplina. O direito penal militar ele tutela vários bens jurídicos, porém sempre mantendo escalas. Em um primeiro plano, por se tratar de um ramo específico do direito penal, tutela o binômio hierarquia e disciplina, como eu já tinha avisado para vocês. Bases organizacionais das corporações militares. E em segundo plano, não menos relevante, é claro, são tutelados os demais bens jurídicos como vida, integridade física, honra, patrimônio e outros. Então é como eu falei para vocês, pessoal, num primeiro momento, sempre o bem jurídico ali que vai ser zelado, né, que eles procuram proteger a hierarquia e a disciplina, que é o que mantém o funcionamento das instituições militares, são os pilares, beleza? Diferentemente aqui da gente tem do direito penal comum. O direito penal comum, pessoal, ele serve para regular o convívio social, né? E em último caso, quando há um conflito nesse convívio social, quando há algum conflito na sociedade, a última situação é que ela seja regulada pelo direito penal comum. Então, o direito penal comum, pessoal, é para regular o convívio, tá bom? Você não pode fazer justiça com as próprias mãos, você tem ali formas legais, né, de você ir atrás dos seus direitos. Se alguém comete um crime contra você, né, esse crime vai ser apurado pelo Estado, certo? Se for necessário, use-se o direito penal, né? Só que o direito penal ele é usado em último caso. Quando não dá para resolver de outra forma, a gente vai lá no direito penal, que quando chega no direito penal em si já é uma coisa bem grave, tá bom? Então, a pessoa vai ser julgada, é claro que ela vai ter ampla defesa contraditória e ao final ela pode sofrer uma sanção penal, né? Inclusive uma pena privativa de liberdade, tá bom? Show? Beleza, meus amigos. Então, ó, artigo 124, ó, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, é óbvio que quando você comete um crime militar, muito
muito conscientemente você sabe que quem vai julgar é a justiça militar, tá bom? Isso aqui acho que não tem muito o que falar, acho que isso aqui você já está ciente, tá bom? Se você militar comete um crime comum, óbvio que nós temos a competência da justiça comum que vai julgar aí o feito, tá bom? A justiça militar não julga crime comum, nem quando houver continência ou conexão. Aqui são casos de unidade de processo, né? Quando você estuda lá no Código de Processo Penal Comum, tem a continência e a conexão, que são casos modificadores de competência. Continência e conexão, pessoal, como conexão, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tu rouba um carro, certo? Tu furta, um carro para poder praticar roubos, né, com esse carro. Tu acha que tu vai responder a dois processos, um pelo furto e outro pelo roubo? Não, pessoal. Vai juntar tudo e você vai responder tudo em unidade, em um processo só. Nós temos a conexão. A continência, se você comete um crime em concurso com outra pessoa, você acha que vai ser um processo para você e um processo para ela? Geralmente, a gente une os dois e julga aí o pessoal, tá bom? Em unidade. Geralmente, pode ocorrer dessa forma. Só, pessoal, que no caso de crime militar, tá bom? Não vai ter aqui a questão da continência e da conexão, ou seja, aqui vai ter uma separação, beleza? Então, ó, a justiça militar não julga crime comum, nem quando houver continência ou conexão. A justiça militar é tão específica que julga apenas crimes militares. Então, se, por exemplo, houve ali duas pessoas que cometeram determinado crime, o militar, né, se configurar, ele vai para a justiça militar e a outra pessoa vai para a justiça comum, beleza? Eu vou colocar uns julgados para vocês que vocês vão entender melhor. Compete à justiça militar estadual, tá bom? Que é a justiça militar do estado, processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e a patente dos oficiais e a graduação das praças. A Justiça Militar Estadual compete processar e julgar militares estaduais que cometerem crimes, ou seja, Polícia Militar e o Bombeiro. Então nós temos a Justiça Militar Estadual, que processa e julga os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, tá bom? Vocês sabem que existe também a esfera administrativa, né? Nós temos a esfera criminal, nós temos a esfera administrativa. Lá na esfera administrativa, tá bom? Se você tiver um problema lá, você pode entrar com ação judicial contra ato disciplinar. Meu superior me puniu e não me deu direito à ampla defesa e o contraditório, por exemplo. Eu posso entrar com ação judicial contra esse ato disciplinar, tá bom? Então, por isso que chama ação judicial contra um ato disciplinar, beleza? Ressalvado a competência do júri. O que ele quer dizer aqui, pessoal? Quando você fala em crime doloso contra a vida, então você fala aqui, ó, crime doloso contra a vida, em que o autor, no caso aqui é militar, nós estamos falando do militar do Estado, tá bom? E a vítima é civil. Nesse caso, pessoal, não vai entrar na competência da Justiça Militar Estadual. Nesse caso aqui, vai para a Justiça Comum, que a gente conhece por Tribunal do Júri. Beleza, meus amigos? Vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, crime doloso contra a vida de civil. Beleza, meus amigos? Tá fácil demais, professor. Eu sei, é para ser uma aula descontraída, uma aula que vocês possam entender bastante, né, do assunto sem ter muita dificuldade, tá bom? Então, faça a diferença. Nós temos a Justiça Militar da União, vai julgar as Forças Armadas, nós temos a Justiça Militar do Estado. Vocês vão ver que lá na Justiça Militar da União, tá bom? Tem casos lá que o crime doloso contra a vida de civil vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Tem as exceções lá. A regra da Justiça Militar da União é a mesma regra aqui. Crime doloso contra a vida vai para o Tribunal do Júri, mas lá tem exceção que vai para a Justiça Militar. Beleza? Nós vamos ver lá na frente. Beleza? Pessoal, nós temos as fontes do direito penal militar, né? Nós vamos estudar agora as fontes. As fontes, pessoal, é da onde vem, né? Da onde ele nasce ali, tá bom? Ó, as fontes são nascedouros, ó, pontos de gênese de algo. Então, a doutrina, ela divide as fontes em material e formal, tá bom? E essa formal também se divide em duas. Nós temos fonte formal imediata e fonte formal mediata.
certo? Ó, nós temos a fonte material, nós temos a fonte formal imediata e a fonte formal mediata. Vamos ver uma por uma. Fonte material. Pessoal, fonte material é compreendida como a via hábil à produção do direito penal militar, qual é traduzida por uma possibilidade reservada à União. Então, nós temos aqui, ó, compete privativamente à União legislar sobre direito penal. Aqui inclui o comum e o direito penal militar. Então, é competência privativa da União, certo? Essa é a fonte material, beleza? A fonte formal, senhores, ó, a fonte formal, ó, é aquela que permite o conhecimento do direito, proporcionando a exteriorização das normas penais, dividindo-se em imediatas e imediatas. Ó. Fonte formal imediata. A imediata é a lei, tá bom? Apenas a lei complementar e a lei ordinária podem veicular matéria penal militar. O Código Penal Militar, né, Decreto-Lei 1001 de 1969, né, veja que é até antes da Constituição, ó, atualmente que é a lei que versa sobre os crimes militares. O Código Penal Militar, né, que é o Decreto-Lei 1001, e em face da Constituição de 88, esse decreto foi recepcionado como lei ordinária, tá bom? Então a fonte formal imediata é a lei, tá bom? No nosso caso, Código Penal Militar, que como ela é antes da Constituição, ela foi recepcionada, né? E hoje ela é lei ordinária. A fonte formal mediata, tá bom? A mediata são os costumes, os princípios gerais do direito, a analogia, a jurisprudência, tá bom? Nós vamos usar muito jurisprudência. Então, quando houver lacunas aqui na fonte formal, a gente vem aqui, né, na fonte formal mediata, pode achar essas lacunas, né? Analogia também, beleza? Então, nós vamos usar bastante. A fonte formal imediata faz com que o julgador possa decidir quando há previsão legal, utilizando outras fontes, os princípios gerais do direito, por exemplo, a boa-fé, a jurisprudência, que são decisões reiteradas dos tribunais. Show, meus amigos. Então, até o momento, é importante que vocês entendam isso aqui e a gente pode prosseguir, tá bom? A gente pode usar, inclusive, a analogia aqui, né? Quando a gente tiver lacunas aí no Código Penal Militar, nós podemos fazer analogia até lá no Código Penal comum, tá bom? A analogia não pode ser em prejuízo do réu. É importante a gente frisar isso. Beleza, meus amigos? O STF, ó, ele pode se manifestar em matéria de direito penal militar. O STJ, o STM, que é o Superior Tribunal Militar, todas as manifestações servem de arcabouço para consulta quando, no caso concreto, o julgador possa utilizar dessas normas, assim como a analogia em relação ao direito penal comum, quando, por exemplo, houver lacunas em relação à fonte imediata, que é o Código Penal Militar, beleza? Então, muitas das vezes, pessoal, vai haver controvérsias, vai haver questões, né, que a lei não vai deixar claro, né, como que deve ser aplicado naquele caso concreto. A gente vai usar algumas vezes a jurisprudência, o entendimento dos tribunais, para poder sanar aquela lacuna ali e ter o entendimento de como que vai funcionar no caso concreto, tá bom? Mais uma vez, pessoal, falando das instituições militares, vocês já sabem que nós temos as instituições militares federais e as instituições militares aí estaduais. Isso daqui vocês já sabem, a gente pode ir passando. O professor vai passando para vocês aqui o que é mais importante. Então, pessoal, ó, só fazendo uma diferenciação, tá bom? Ó, nota-se diante do texto constitucional que as Forças Armadas são instituições nacionais. Note que eles têm jurisdição em todo o território aqui brasileiro, tá bom? Enquanto que as estaduais, né, ó, elas são instituições estaduais distritais. Então, eu só tenho jurisdição dentro do meu estado, tá bom? Base na hierarquia e na disciplina. Presidente da República e Autoridade Suprema realizam a defesa interna e territorial. Já nas instituições militares estaduais, né, a base também é a hierarquia e a disciplina. Nós temos como chefe os governadores dos estados-membros, né, que são autoridades supremas, certo? Cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, e cabe ao Corpo de Bombeiro Militar atividades de defesa civil. São forças auxiliares e reservas do Exército. Então, todas as instituições militares são baseadas na disciplina e na hierarquia, tá bom? A disciplina é o poder que os superiores hierárquicos têm de impor condutas e ordem aos inferiores, e hierarquia é o vínculo de subordinação escalonado e graduada de inferior a superior. Muito fácil, beleza? Alexandre de Carvalho diz que as instituições militares são partes inalienáveis do Estado democrático de direito.
Para que haja efetivamente a supremacia, a regularidade da disciplina e da hierarquia, existem os regulamentos disciplinares e o Código Penal Militar. No âmbito das leis estaduais, né, como se fosse a lei interna da instituição, você vai ver os códigos disciplinares. A Polícia Militar do Ceará, ela tem um código disciplinar, tá bom? Só que o código disciplinar, ele vai ali aplicar sanções administrativas, tá bom? Então, nós temos a aplicação de sanção administrativa. São para o caso das transgressões disciplinares, tá bom? Transgressões disciplinares. Já, pessoal, o direito penal militar, certo? Ele vai se aplicar em caso de crime, tá bom? E aqui já pode ser aplicado uma pena privativa de liberdade. Por exemplo, nós temos várias penas no direito penal militar, tá bom? Nós temos as penas principais, inclusive a gente tem até pena de morte, né? Nós temos morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, nós temos reforma e nós temos também algumas penas acessórias, tá bom? Então é no caso de transgressão, né? Mera transgressão disciplinar, transgressão administrativa disciplinar e o outro só quando cometer um crime, tá bom? Os regulamentos disciplinares de cada instituição trazem transgressões disciplinares, que são as infrações administrativas militares. Já o Código Penal Militar, né, ele estabelece infrações penais, crimes. As transgressões disciplinares são julgadas pelos comandantes, chefes e diretores das instituições militares. E os crimes militares, pessoal, elas são julgados por membros do judiciário, tá bom? Aqui quem julga são os membros do judiciário. Para apurar um crime militar, há o processo penal militar, que ele é bem mais complexo, né? Lá na esfera administrativa, nós temos um procedimento administrativo disciplinar, nós temos conselho de disciplina, conselho de justificação, tá bom? O documento que explícita o ilícito é a sentença ou acórdão, tá bom? São aplicados a militares e civis, beleza? É possível que um civil cometa um crime militar? Exemplo, uma pessoa qualquer está passando em frente a um quartel do exército e avista uma bicicleta que pertence ao exército sem nenhuma guarda. Diante disso, o sujeito sobe na bicicleta e a furta. Nesse caso, tem-se um crime de furto cometido por civil, mas que foi contra uma instituição militar, tá bom? A sanção para um crime militar é uma pena. Existem 7 penas consideradas principais e 8 considerados acessórios. Entre as penas principais, a mais grave é a pena de morte. Como eu disse, nós temos as penas principais e as penas acessórias, tá bom? E no caso aqui, pessoal, a Justiça Militar da União, ela julga civil, tá bom? É possível que um civil cometa um crime militar. Na Justiça do Estado, não existe essa situação, beleza? Então, até aqui tá muito fácil. Então, nós temos aqui, pessoal, ó, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, tá bom? Então, nisso nós temos aqui a Justiça Militar Federal da União, certo? Julga os delitos castrenses relacionados com as Forças Armadas. Nós temos a Justiça Militar Estadual, que julga os crimes ligados às polícias militares e o Corpo de Bombeiro Militar. Quando a gente fala em justiça, pessoal, ó, falando aqui no nosso âmbito criminal, beleza? A gente pode ter essa pequena divisão aqui, certo? Então, nós temos, por exemplo, a justiça, nós temos a justiça comum, certo? E nós temos a justiça especial, ó. Quando a gente fala da justiça comum, que ela é a regra aqui, né, ó, nós temos a justiça comum estadual, né, que ela é residual, ela pega tudo que sobra, e nós temos a justiça comum federal. O pessoal acha que a justiça comum federal, ela é uma justiça especializada, não é, justiça comum. Ela vai julgar aí os crimes, né, que ferem aí os bens, os interesses da União, tá bom? Pode ir para a Justiça Comum Federal, certo? E nós temos a Justiça Especial. Aqui nós vamos ter a Justiça Militar e nós vamos ter a Justiça Eleitoral. Mas, professor, eu estudei que a Justiça do Trabalho também está aí, na Justiça Especial. Realmente é na Justiça Especial, mas aqui nós estamos tratando de Justiça Criminal, tá bom? A Justiça do Trabalho, ela não estabelece competência criminal, tá bom? Crime contra a organização do trabalho são crimes comuns, beleza? Muito tranquilo. E faça essa pequena divisão, Justiça Militar Federal da União e Justiça Militar Estadual. É interessante que você se atente para essa situação, beleza? Ó, vamos ver aqui.
A questão de conexão e continência, ó, eu já tinha explicado para vocês como é que funciona, né? Ó, no momento do julgamento, não há conexão nem continência de acordo com o inciso 1º do artigo 79 do Código de Processo Penal. Tem uma jurisprudência aqui para a gente estudar. Processo penal, conflito de competência. Crime militar, crime de homicídio, conexão, reunião de processo. Ó, impossibilidade, não pode reunir em um processo só. A justiça militar, no âmbito penal, julga apenas crime militar, tá bom? Então, só julga crime militar. Beleza, meus amigos? Então, muito tranquilo para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo apagar para vocês isso aqui, peraí. Enquanto isso, você toma o seu cafezinho, a sua aguinha, né? E a gente bota para lascar aqui na nossa teoria. Deixa eu ver só se o professor consegue apagar. Consegue, tranquilo. Então, vamos lá. Só o professor apagar isso aqui, que a gente prossegue. Isso aqui é porque o professor estava gravando para o meu curso, né? O professor tem um curso aí, que no final do vídeo eu falo para vocês como é que funciona. Então, ó, você tem que pegar isso aqui direitinho. Pessoal, ó, a Justiça Militar da União. Ó, a Justiça Militar da União julga os crimes militares cometidos por militares e por civis, tá bom? Se o crime militar for cometido por um oficial, certo? Exceto generais, será julgado pelo Conselho Especial de Justiça. Como é que é composto esse Conselho Especial de Justiça? Nós temos 4 juízes militares e um juiz togado, tá bom? Que a gente chama de juiz federal da Justiça Militar, que é o antigo juiz auditor. Se o crime foi cometido pela praça, certo? Ela vai ser julgada pelo Conselho de Justiça Permanente, composto por 4 juízes militares e um juiz togado, que é juiz federal da Justiça Militar. Então lembra, ó, julgar quando a gente fala de oficiais, especial, justiça especial, praça, Conselho de Justiça Permanente. Só lembrar do P, ó, permanente, praça, que você não vai errar, beleza? Conforme a alteração recente da Lei de Organização Judiciária Militar da União, ó, o civil que pratica crime militar será julgado monocraticamente por um juiz federal da Justiça Militar, ou seja, ele vai ser julgado somente pelo juiz federal, né? Não vai ter aquele conselho, só ele julgando sozinho. Show, meus amigos? A Justiça Militar da União não possui tribunais regionais, como TRTs e TRTs, certo? É importante notar que os oficiais generais são julgados originariamente pelo Superior Tribunal Militar, como se fosse um foro de função, né? Um foro por prerrogativa de função, ele tem aqui. A segunda instância da Justiça Militar da União é o STM. Você vai entender isso aqui bem direitinho, tá bom? No braço militar da União, há a auditoria militar como primeira instância e os tribunais militares só existem em tempo de guerra. Se houver recurso na auditoria militar, ele vai diretamente para o STM. O STM tem nome de Superior Tribunal Militar, mas em regra ele faz tribunal de 2º grau. Não consegui entender nada. Calma. Ó, pessoal, aqui no organograma do Poder Judiciário, nós temos aqui o que nos interessa, a parte aqui da Justiça Militar. A gente tem aqui a Auditoria Militar e nós temos o STM, certo? Superior Tribunal Militar. Aqui é a primeira instância, tá bom? Nós temos aqui a primeira instância, beleza? Se acontecer do militar ele recorrer, né, vai para a segunda instância. Só que a segunda instância é aqui, ó, é o STM. Ele vai funcionar como segunda instância, beleza? Então ele vem para cá. Tribunal Militar só tem tempo de guerra, tá bom? Beleza, meus amigos? A Justiça Militar do Estado, pessoal, ó, eu botei um asteriscozinho aqui, ó, porque na primeira instância, né, vai ser julgado lá pela Justiça Militar Estadual e na segunda instância, falando de Justiça Militar Estadual, vai para o Tribunal de Justiça, tá bom? É a segunda instância. Por quê? Porque, pessoal, tem estados que ainda não tem o Tribunal de Justiça militar, tá bom? Não tem. O Ceará é um exemplo. O Ceará não tem Tribunal de Justiça Militar, né, do Estado, não existe. Então vai para o Tribunal de Justiça enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Beleza, meus amigos? Então aqui nós temos a Auditoria Militar, certo? E o STM vai funcionar como uma segunda instância, tá bom? Então, ó, no braço militar da União, a Auditoria Militar como primeira instância, né? E os tribunais militares só existem em tempo de guerra. Se houver recurso da Auditoria Militar, como eu expliquei para vocês, vai diretamente para o STM. O STM tem nome de Superior Tribunal
militar, mas em regra ele faz aí o tribunal de segundo grau, tá bom? Então note, ó, quando a gente fala de justiça militar da União, tá bom? No caso aqui julga civil também, julga civil. Já na justiça militar do Estado não julga civil. Beleza? Então, atente-se aí para isso, tá bom? Atente-se para essa situação. Nós temos aqui algumas alterações trazidas pela Lei 13.774 de 2018. Ó. Nomenclatura do juiz togado, agora é juiz federal da Justiça Militar, né? É bom você saber. A presidência do Conselho de Justiça, né? Dos Conselhos Especiais de Justiça, Conselho Permanente, né? É pelo juiz togado, tá bom? Acho que antigamente era pelo oficial mais antigo, se eu não me engano, então mudou aqui, tá bom? Então presta atenção. O julgamento monocrático pelo juiz togado do crime militar cometido por civil ou por militar em concurso com civil. Julgamento dos habeas corpus, habeas datas e mandato de segurança contrato de autoridade militar praticado em razão da ocorrência de crime militar, exceto praticado por oficial general pelo juiz federal da Justiça Militar. Então se atentem para essas mudanças. A Justiça Militar do Estado, pessoal, a gente tem que estudar também, ó. Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Então, pessoal, a Justiça Militar do Estado não julga civil, tá bom? Apenas militares estaduais e distritais. A segunda instância, né, da Justiça Militar Estadual é o Tribunal de Justiça, pessoal. É o Tribunal de Justiça. Ou Tribunal de Justiça Militar Estadual. Só que no nosso estado não tem, tá bom? Por isso que eu coloquei o asterisco aqui, ó. Por enquanto vem para o Tribunal de Justiça. Beleza, meus amigos? Ó. Então, ó, por exemplo, eu trouxe a minha legislação estadual. Aqui é a legislação do Ceará. Olha o que ele diz sobre os crimes militares, ó. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado. Em primeira instância, exercitado pelos juízes de direito e Conselho de Justiça, tá bom? Aqui, primeira instância. E em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, tá bom? Enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado, porque aqui não tem. Só tem em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, né? Que tem Tribunal de Justiça Militar do Estado. Para ter um Tribunal de Justiça Militar do Estado, pessoal, o efetivo da PM do Corpo de Bombeiros junto tem que ser superior a 20 mil homens. Se tiver mais de 20 mil homens, aí pode ser criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Beleza? Mesma coisa, ó, se o crime cometido for por oficiais, será julgado pelo Conselho Especial de Justiça. 4 juízes militares e um juiz togado, tá bom? Aqui chama-se juiz de direito do juízo militar, beleza? Juiz auditor. Se o crime for cometido pelas praças, a gente tem um Conselho Permanente de Justiça, que nós teremos 4 juízes militares e um juiz togado, juiz de direito do juízo militar, beleza? Muito fácil, muito tranquilo para vocês. Ó, STF, habeas corpus, ó, crime praticado por militar e civil, ó, em coautoria, continência, porque são duas pessoas, tá bom? Conexão é quando tem a conexão de dois crimes ali, nós temos conexão. Continência, pessoal, o exemplo que a gente pode citar é o concurso de pessoas, tá bom? A gente chama de continência. Geralmente, quando é praticado em continência, você junta os dois em um processo só, tá bom? Continência de causa, cumulação subjetiva entre o crime comum e militar. Ó, então, nós temos crime comum e militar. Hipótese em que não se justifica a unidade de processo e julgamento, tá bom? Competência da jurisdição castrense para o julgamento do militar e na jurisdição comum para o civil. Então, eles cometeram um crime junto, em qual houve coautoria, né? Eles agiram em concurso. Só, pessoal, que os dois não serão julgados pela mesma justiça. O civil, ele vai para a jurisdição comum, né? E o militar ali, ele vai ser julgado pela justiça castrense. Quando você ouvir a palavra castrense, é militar. Beleza? Tranquilo demais aí para você. Isso aqui já foi falado, né? E a gente está só reforçando por meio dos julgados, né, pessoal? A gente só está reforçando para vocês. Show? Vamos continuar aqui, ó. A gente teve algumas modificações aqui, ó. A gente vai só apagar aqui. Deixa eu só apagar, apaguei.
Era o professor ter apagado antes, mas vai dar certo. Ó, vamos lá. A Justiça Militar e a Emenda Constitucional número 45 de 2004 versa sobre a reforma do Judiciário. Essa reforma trouxe importantes alterações no âmbito da Justiça Militar Estadual, exceção do parágrafo único do artigo 9º do CPM, acrescido pela Lei 9.299 de 96, na CF de 88. Então, ó, no âmbito da Justiça Militar Estadual, ó, julgamento pelo juiz do juízo militar das ações judiciais contra atos disciplinares, que eu já citei para vocês, habeas corpus, mandado de segurança. Julgamento monocrático pelo juiz do juízo militar nos crimes militares quando a vítima for civil. Presidência dos conselhos da Justiça Militar Estadual será o juiz do juízo militar. Possibilidade de criação dos tribunais de justiça militares do Estado, com 20 mil PMs e corpo de bombeiro. Tá bom? Beleza? Nós temos aqui mais um conflito de competência, ó, conflito negativo de competência, mais um julgado. Ó. Justiça comum versus Justiça Militar Estadual. Requerimento administrativo. Requerimento administrativo formulado por militar em sede de processo administrativo disciplinar militar. Mandado de segurança que impugna ato militar típico, competência da Justiça Militar. Beleza? Em se tratando de forças auxiliares e de seus integrantes, ressalvada a competência do júri nas hipóteses em que a vítima for civil, todas as ações judiciais contra atos disciplinares militares serão de competência da Justiça Militar Estadual. Beleza? A ausência de resposta a requerimento administrativo formulado pela parte implicada no curso de processo administrativo disciplinar equivale a ato administrativo militar típico de cunho omissivo. Logo, cabe à Justiça Militar Estadual processar e julgar as ações que questionam a validade dos atos administrativos processuais comissivos ou omissivos ocorridos durante o processo administrativo disciplinar. Conflito de competência para declarar a competência do juiz auditor da terceira auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante para o processamento e julgamento do feito. Aqui é um julgado do STJ, beleza, meus amigos? Então, fiquem aí bisurados nesse julgado, pode ser cobrado na sua prova, tá bom? Ações judiciais contra atos disciplinares são de competência da Justiça Militar Estadual, beleza? Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, a gente vai entrar aqui, né, nessa situação aqui, ó, noções sobre crime militar. O professor vai esticar um pouquinho a aula para vocês, para a gente poder fazer uma aula bem interessante, beleza? Só o professor dar uma apagadazinha aqui para a gente poder prosseguir, beleza, meus amigos? Eu espero que vocês estejam entendendo. A gente vai falar sobre uma lei aqui muito importante que trouxe diversas mudanças aqui para vocês e vai ser bastante importante, tá bom, pessoal? Vocês terem conhecimento dessa lei. Ela trouxe muitas alterações importantes para a gente. Pronto, vamos só até aqui. Vamos lá. Beleza. É importante a gente ver aqui, ó, a diferença aqui da Justiça Militar da União, né, e da Justiça Militar Estadual. A principal diferença, ó. A Justiça Militar da União julga crime militar cometido por militar das Forças Armadas e civis. A segunda instância é o STM, somente julga crimes militares. O juiz togado denomina-se juiz federal da Justiça Militar. Já a Justiça Militar Estadual julga crimes militares cometidos por policiais militares e bombeiros militares. Não tem civil aqui. A segunda instância é o TJ, né, Tribunal de Justiça ou TJME. Julga crimes militares e ações judiciais contra atos disciplinares. O juiz togado denomina-se juiz de direito do juízo militar. Beleza? Então fica aquela pergunta, ó, quando um crime será considerado um crime militar, certo? Vamos analisar aqui, pessoal. A doutrina ela discutia 3 situações aqui de quando vai ser considerado crime militar, tá bom? Primeiro, ó, ratione persone, ou seja, dizia que basta que a pessoa seja militar, né, que seria crime militar. Temos o critério ratione loci, né, que dizia que todo crime cometido dentro do quartel, né, em tese aí seria crime militar. E por último, o critério ratione funcione, né, quem exercia função militar, tá bom? No caso, poderia ser considerado ali em questão crime militar. Então, qual desses 3 vocês acham que é mais razoável, né, para ser utilizado hoje, que é utilizado atualmente? Pessoal, não é o primeiro,
não é em razão da pessoa, não é em razão do lugar e não é em razão da função. Hoje, quem determina quando será considerado um crime militar, quem vai determinar é o critério ratione legis. Então, quem vai determinar, pessoal, é a lei, tá bom? O conceito legal de crime militar não é em razão da pessoa, nem do lugar e nem da função, é em razão da lei, tá bom? Então, a lei é que vai definir o crime como um crime militar, tá bom? Então, os crimes militares, ó, eles vão se dividir em crimes militares em tempo de paz, que é lá no artigo 9º, e em tempo de guerra, no artigo 10 do CPM. Show, meus amigos? Muito tranquilo, certo? Para vocês entenderem lá os crimes, vocês têm que entender essas situações, eu vou resumir bem rápido, tá bom? O militar, pessoal, ele pode estar em duas situações, ou ele é militar ativo, ou ele é militar inativo, tá bom? O ativo é aquele militar que ele está no desempenho das suas funções, ele está seguindo sua carreira, tá bom? Lembre que o militar ativo, ele pode estar de serviço, certo? Ele pode estar de serviço, ou ele pode estar de folga. Você tem que entender isso aqui, porque senão você não vai entender o assunto lá na frente. Já o militar inativo é aquele militar aposentado, né? O veterano, né? Ele pode estar na reserva remunerada, certo? E ele pode estar reformado, beleza? O militar da reserva remunerada, ele ainda pode ser convocado para o serviço ativo, certo? Quando ele é convocado, ele é equiparado a militar da ativa, tá bom? Já o reformado, ele não pode mais ser chamado. O reformado, ele não pode mais ser convocado para o serviço ativo. Então, presta atenção nessa situação, tá bom? Para você não se confundir, tá bom? E nós temos aqui, pessoal, PTTC, tá bom? Esse PTTC, pessoal, ele é aquele militar que ele é contratado temporariamente para executar a tarefa por tempo certo, tá bom? Esse cara aqui, ó, ele continua sendo militar da reserva, ele não usa farda, tá bom? Ele é convocado por uma situação específica. Eles não são equiparados a militares da ativa. Diferentemente do militar da reserva remunerada, que quando ele é convocado, ele é equiparado a militar do serviço ativo, tá bom? Então, artigo 13 do CPM, vamos fazer uma leitura. Ó. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado o crime militar. Então, pessoal, eu posso me aposentar, certo? Posso passar lá, por exemplo, vamos supor, me aposentei como subtenente. Pode passar 10 anos ali que eu estou aposentado, eu ainda vou ser considerado subtenente, tá bom? Mesmo que eu seja da reserva ou reformado. Então, o militar da reserva ou reformado, ele tem as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação para efeito da aplicação da lei penal militar, certo? Quando ele pratica ou contra ele é praticado crime militar. Você tem que saber essa situação. No nosso Código Penal Militar, pessoal, no artigo 14, ele vem falar também sobre o defeito de incorporação, importante, tá bom? Pessoal, ó, o ato de incorporação, vocês sabem, né? Ele ocorre quando a gente presta o juramento, né? A gente vai prestar um juramento, ali nós estamos incorporando nas instituições militares, tá bom? No meu tempo, eu lembro que quando a gente formou, né? A gente tinha que falar os dizeres, né? Tinha os dizeres que a gente tinha que falar. Ao ingressar na Polícia Militar, prometo regular minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, dedicar-me inteiramente ao serviço policial, à polícia ostensiva, etc. Tinha que te dizer isso. Ali era o ato de incorporação, ou seja, naquele momento eu deixava de ser civil e estava incorporando na instituição militar, ou seja, eu já era considerado militar, tá bom? O que ocorre, pessoal, é que se houver um defeito nesse ato de incorporação, ou seja, na hora que ia prestar o juramento houve um problema, né? A autoridade militar tem que estar presente no ato de incorporação e ela teve que sair, certo? E não efetivou-se ali o feito, tá bom? Então houve um defeito. Aí fica a pergunta, né? Se eu cometer um crime ali, militar, né? Eu vou ser considerado ali militar, eu não vou responder como militar, como é que funciona? O artigo 14 ele vem explicar isso, ó. O defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal militar, tá bom? Então, não vai atrapalhar, não vai excluir a aplicação da lei penal militar, a não ser que você bote por escrito, que você alegue por escrito, tá bom? Que houve um defeito de incorporação e por isso você não vai responder
pela esfera militar, tá bom? Por isso que ele bota o salvo, ó, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Agora, se você quiser alegar depois que você cometeu o crime, meu amigo, aí não dá mais certo, tá bom? Então, o defeito do ato de incorporação, ele não exclui a aplicação da lei penal militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Show? Nós temos a questão também dos militares estrangeiros, tá bom? É super normal que militares de fora, eles venham aqui no Brasil e façam curso aqui no âmbito das Forças Armadas, até das polícias estaduais também às vezes acontece, tá bom? Então fica aquela dúvida, se vem um militar americano fazer um curso aqui nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, fica a pergunta, ele responde à lei penal militar ou ele responde à lei lá do país dele? Depende, tá bom? Em regra, esse militar estrangeiro, quando ele vem fazer um curso aqui nas Forças Armadas, ele fica sujeito à lei penal militar, beleza? Só que nós temos a exceção, certo? A exceção é o quê? Tratados e convenções. Ou seja, se nos tratados e convenções internacionais dispuser que ele vai responder à lei penal lá do país dele, o que vai valer é o tratado e as convenções, vai prevalecer. Beleza? Então essa é a regra. Então, os militares estrangeiros, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ó. Ressalvado o disposto em tratados ou em convenções internacionais, tá bom? Se no tratado ou na convenção disser que ele vai responder lá no direito penal militar do país dele, é o que vai valer, beleza? Isso não vale para o âmbito dos estados, tá bom? Isso aqui é só para as Forças Armadas, essa regrinha não vale para os estados, beleza? Então fica atento a essa situação. Show, meus amigos? Então deixa eu ver aqui, nós temos mais um julgado aqui, ó. Conflito negativo de competência. Crime praticado por militar em atividade contra militar em idêntica situação. Então, nós temos aqui crime cometido por militar ativo contra militar ativo, tá bom? Mesma situação. Competência da justiça militar. Compete à justiça militar processar e julgar crime praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. Militar em situação de atividade quer dizer da ativa e não em serviço, tá bom? Em oposição ao militar da reserva ou aposentado, precedência do STJ, conflito conhecido para declarar competência da justiça militar, tá bom? Geralmente, pessoal, quando o crime é cometido por um militar ativo contra outro militar ativo, tá bom? Geralmente, a competência aqui é da justiça militar, tá bom? Vocês vão ver como que vai funcionar. Antigamente, pessoal, ó, deixa o professor apagar aqui também para a gente poder explicar. Antigamente, certo? Nas polícias militares, primeiro vamos aqui para o âmbito da União. Quando você ouvir falar desse cara aqui, ó, quando você ouvir falar do assemelhado, ó, você vai ver muito esse nomezinho, os assemelhados. Quem eram os assemelhados? Ó? Eles eram funcionários públicos civis regidos pela disciplina militar, tá bom? Eles eram civis, mas eram regidos pela disciplina militar. Eram lotados nas Forças Armadas, só que não existe mais a figura do civil assemelhado a militar na esfera federal. Então você vai ver muitas vezes esse nomezinho, o assemelhado, mas não existe mais, só que eles não tiraram da legislação. Então você desconsidera quando vier o nome assemelhados. Ó. O assemelhados era um militar que não usava farda, mas entrava em uniforme e fazia todos os sinais de respeito. Hoje o assemelhado não existe mais, contudo o termo assemelhado ainda consta nas demais legislações, beleza? Então, esse cara não existe mais, tá bom? E no âmbito das polícias do Estado, pessoal, nós tínhamos o SDPM temporário. Também hoje não existe mais esse SDPM temporário. Criado pela Lei 10.029 de 2000 para a prestação voluntária de serviços administrativos e serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas polícias militares e no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Distrito Federal. Pessoal, esse PM temporário, ele inclusive... ele usava uma farda parecida com a farda de aluno soldado, era uma farda diferente, era uma camisa branca e uma calça ali verde, né, no tempo que tinha, né, aqui no meu estado, certo? Hoje ele não existe mais, geralmente ele passava 2 anos, né, fazia o concurso, ficava 2 anos ali como soldado temporário, só que ele prestava serviços administrativos, tá bom? Administrativos. Então tem serviço que pode ser prestado por outra pessoa. Em vez de tirar um policial
da rua, né, por exemplo, eles usavam esse soldado temporário para fazer um serviço administrativo, um serviço que demande que você passe o dia no computador. Eu não vou tirar um policial da rua para ficar o dia no computador, eu posso botar um soldado PM temporário para fazer essa função e deixar o policial no policiamento ostensivo, na atividade fim da instituição. Então, antigamente tinha, hoje não tem mais, tá bom? E é claro, né, que não podia deixar de acontecer, aconteceu, ó. Delito praticado por soldado PM temporário. E aí, meu amigo, é crime militar ou não é? Ele vai responder perante a Justiça Militar? Isso aqui aconteceu na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Serviços administrativos e auxiliares, que é o serviço que ele prestava, de saúde e defesa civil. Ó, natureza civil, competência da Justiça Comum Estadual, súmula 53 do STJ, tá bom? Parecer do MPF pela concessão do habeas corpus concedido para declarar a incompetência da Justiça Castrense e anular todos os atos ali praticados, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Comum, tá bom? Então, pessoal, ó, nos termos da orientação firmada por essa corte, né, a súmula 53 do STJ compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado aí da prática de crime contra as instituições militares estaduais. O soldado PM temporário presta serviços administrativos e auxiliares de saúde e defesa civil, ó, não sendo, portanto, considerado policial militar, mas civil. Pronto, matamos a questão, razão pela qual compete à Justiça Comum Estadual o processamento e o julgamento do presente feito. Então veja que o soldado PM temporário ele é considerado civil, tá bom? Ele não é considerado policial militar. Isso aqui vai ser muito importante para a sua prova, beleza? Pessoal, diferença de comandante e superior, certo? Comandante, pessoal, é aquele cara que exerce um comando, seja um comando de um batalhão, tá bom? Esse cara ele pode ser chefe, diretor, né? Pode ser comandante, né? Ó, equipara-se ao comandante para efeito de aplicação da lei penal militar toda a autoridade com função de direção, é aquele cara que comanda, por exemplo, o comandante de um batalhão. Já o superior, pessoal, é aquela pessoa que ele é seu superior hierárquico, né? Ele não necessariamente comandante, né? Mas ele exerce ali autoridade sobre você, né? Ele é superior hierárquico. Então, o militar, ó, que em virtude da função exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. Então, vamos aqui ao que importa. Quando um crime será crime militar em tempo de paz? A gente tem que observar, pessoal, ó, num primeiro momento, ó, verificar a incidência do artigo 9º. Então, nós vamos observar o artigo 9º. E o segundo momento, nós iremos verificar se há previsão do fato na parte especial do CPM ou na legislação penal comum. Então, o fato, pessoal, hoje, com a Lei 3.491 de 2017, tanto faz se o crime é especificado no CPM como na legislação penal comum, tá bom? Então, antes da Lei 3.491, o que era necessário para saber se o delito era um crime militar? Né, ó? Vale lembrar que a Lei 3.491 de 2017 promoveu grandes mudanças quanto aos crimes militares. Antes dela, os delitos abaixo não eram crime militar em tempo de paz, ou seja, antigamente ó, não podia ser crime militar abuso de autoridade, tortura, disparo de arma de fogo, atentado contra a segurança do transporte aéreo, tráfico de drogas por militar em lugar não sujeito à administração militar, posse e porte legal de arma de fogo. No entanto, pessoal, hoje é possível que tais condutas sejam consideradas crimes militares por conta dessa mudança com essa nova lei. Então veja, pessoal, ó, a Lei 13.491 de 2017, ó, antes da lei, como é que funcionava? Antigamente, ó, a gente tinha a Justiça Comum que julgava. Ó. Antes da Lei 13.491 de 2017, a competência para julgar este delito era da Justiça Comum. Isso porque o artigo 9º, inciso 2 do CPM afirmava que somente poderia ser considerado como crime militar as condutas que estivessem tipificadas no CPM. Então, só era crime militar, pessoal, quando estava especificado lá no Código Penal Militar. Assim, como o abuso de autoridade não está previsto no CPM, mas sim na Lei 4.898 de 65, esse delito não podia ser considerado crime militar. Isso antes da entrada em vigor da lei. Como o abuso de autoridade não podia ser considerado crime militar, a competência para julgar era da Justiça Comum. Nós temos até uma súmula aqui, ó, súmula 172 do STJ. Ó.
compete à justiça comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Essa súmula se encontra superada, tá bom? Ela está superada. Agora, depois da Lei 13491 de 2017, vai para a Justiça Militar. Vamos lá. A Lei 13491 de 2017 deu nova redação ao Código Penal Militar e passou a prever que a conduta praticada pelo agente para ser crime militar com base no inciso 2 do artigo 9º pode estar prevista no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, pessoal. Isso aqui muda muita coisa. Por quê? Antigamente, pessoal, afirmava que somente poderia ser considerado como crime militar as condutas que estivessem tipificadas no Código Penal Militar. Hoje, pode estar previsto tanto no Código Penal Militar como também na legislação penal comum, ou em um ou em outro, tanto faz. Dessa forma, pessoal, abriu um grande leque, né? Porque o abuso de autoridade, mesmo não estando previsto no Código Penal Militar, pode agora ser considerado crime militar, como aqueles outros que eu citei também. Como o abuso de autoridade pode agora ser considerado crime militar, ele pode ser julgado pela Justiça Militar com base no artigo 9º, inciso 2, que nós iremos estudar, certo? A súmula 172 do STJ está superada e deve ser cancelada futuramente, tá bom? Então, note, pessoal, que essa lei ela trouxe aí grandes modificações, tá bom? Então, veja, a primeira mudança ocorrida foi no inciso 2 do artigo 9º, redação original como era antes, consideram-se crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos nesse código, embora também os sejam com igual definição na lei penal comum, ou quando praticados, aí tem lá as situações, né, as alíneas. Hoje, mudou, os crimes, consideram-se crimes militares em tempo de paz, os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, né, na legislação penal comum. O que significa essa mudança? Antes da lei, para se enquadrar como crime militar, com base no inciso 2 do artigo 9º, a conduta praticada pelo agente deveria ser obrigatoriamente prevista como crime no Código Penal Militar. Agora, pessoal, a conduta praticada pelo agente para ser crime militar, com base no inciso 2 do artigo 9º, pode estar prevista no Código Penal Militar ou na legislação penal comum, que não podia antigamente. Antigamente tinha que estar previsto obrigatoriamente no Código Penal Militar. Hoje, pode ser previsto tanto no Código Penal Militar como também na legislação penal comum, tá bom? Que pode configurar crime militar, desde que estejam em competência com as alíneas que a gente vai estudar, né? Alteração número 2, se um militar, no exercício de sua função, pratica tentativa de homicídio ou qualquer outro crime doloso contra a vida, contra a vítima civil, qual será o juiz competente? Antes dessa lei, regra, os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil eram julgados pela Justiça Comum, que é o Tribunal do Júri. Isso aí você já sabe. Isso com base na antiga redação. Mas, professor, o senhor acabou de explicar que ainda funciona assim. Calma que eu vou explicar. Se o militar, qual era a exceção? Se o militar, no exercício de sua função, praticasse tentativa de homicídio ou homicídio contra a vítima civil ao abater a aeronave hostil, que é a lei do abate. A competência seria da Justiça Militar. Era a única exceção, tá bom? Agora, pessoal, depois da lei, qual é a regra? A regra, crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil continua sendo julgado pela Justiça Comum, Tribunal do Júri. Tá bom? Isso aqui falando das Forças Armadas, tá bom, pessoal? Essa exceção não tem para as polícias militares. Isso com base no novo parágrafo 1º do artigo 9º. Então, os crimes que tratam esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, tá bom? Militares contra civil, então o autor é militar, vítima civil, serão de competência do Tribunal do Júri, tá bom? A regrinha. Só, pessoal, que agora nós temos várias exceções. Antes da lei, a gente só tinha uma exceção, que é o quê? Se o militar, no exercício da função, praticasse tentativa de homicídio ou homicídio contra a vítima civil ao abater a aeronave hostil, tá bom? Que era a lei do abate. A competência era da Justiça Militar, era a única exceção. Hoje, pessoal, nós temos várias exceções, certo? Os crimes dolosos contra a vida praticados por militar das Forças Armadas contra civil serão de competência da Justiça Militar da União, se praticados, no contexto
de cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa, de ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que beligerante, ou de atividade de natureza militar, de operação de paz, de garantia da lei e da ordem ou de atribuição subsidiária, realizada em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição de 88, na forma dos seguintes diplomas legais: Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei Complementar 97 de 99, Código de Processo Penal Militar e Código Eleitoral. Então, pessoal, ó, aqui nós temos tantas exceções, pessoal, que na prática, né, tirando os casos que o militar não está no exercício de suas funções, quase todos os demais serão julgados pela Justiça Militar, tá bom? Porque vão se enquadrar em algumas dessas exceções. Inclusive, pessoal, as Forças Armadas, se eu não me engano, elas foram chamadas para trabalhar nas eleições aí, né? Inclusive, eu acho que se eles cometerem aí algum crime doloso contra a vida no âmbito das eleições aí, relacionado às eleições, certo? E a vítima for civil, vai para a Justiça Militar da União, beleza? Ó, até coloquei aqui, ó. As exceções são tão grandes que, na prática, tirando os casos em que o militar não estava no exercício de suas funções, quase todas as demais irão ser julgadas pela Justiça Militar por se enquadrarem em algumas das exceções, beleza? Enquanto antigamente a gente só tinha uma exceção, agora nós temos várias, beleza? Várias. Então, pessoal, por enquanto, a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Na próxima aula eu coloco a continuação para vocês. Eu só peço que vocês curtam o vídeo, comente, tá bom? Deixe seu comentário e compartilhe aí nos grupos a qual você faz parte. Eu vou gravar outra aula. A gente pode gravar ao vivo, tá bom? A nossa próxima aula. E quem tiver interesse em adquirir o curso do professor, tem um curso intensivão para a Polícia Militar, em que o professor vai ministrar Direito Penal Militar, Processo Penal Comum e Direito Constitucional. E vai ter questões de todas as matérias comentadas, as questões mais atuais comentadas em PDF para você baixar e estudar, tá bom? É um intensivão completo que já aprovou várias pessoas aí nesses decorrer dos anos aí que tiveram concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu vou deixar o link do meu WhatsApp na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir um intensivão, saber mais sobre como funciona, só chamar no WhatsApp que o professor lhe explica bem direitinho o passo a passo para você adquirir e você já começa a preparação com força total para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês até o nosso segundo encontro. Valeu, pessoal, vamos para cima em busca da aprovação e até a próxima aula. Valeu!